História de uma alma. Esposa de Cristo, 1890-1896. Antes de falar-vos desta provação, madre querida, deveria ter-vos falado do retiro que antecedeu minha profissão. Não me trouxe consolações, mas a mais absoluta aridez, quase o abandono. Jesus dormia como sempre no meu barquinho. Vejo que raramente as almas o deixam dormir sossegado nelas. Jesus fica tão cansado de sempre dar os primeiros passos e pagar as contas que se apressa em aproveitar o descanso que eu lhe propicio. Provavelmente não acordará antes do meu grande retiro de eternidade, mas em vez de causar-me tristeza, isso me alegra extremamente. Verdadeiramente estou longe de ser santa. Só isso prova bem. Em vez de me regozijar da minha segura, deveria atribuí-la à minha falta de fervor e de fidelidade. Deveria ficar aflita por mim há 7 anos durante minhas orações e minhas ações de graças, mas não me aflijo. Penso que as criancinhas agradam tanto seus pais quando dormem como quando são acordadas. Penso que para fazer cirurgias os médicos dormem seus pacientes. Enfim, penso que o Senhor vê nossa fragilidade, que Ele não perde de vista que só somos pó. Meu retiro de profissão foi, portanto, igual a todos os que fiz, depois um retiro de grande aridez. Mas Deus mostrava-me claramente, sem eu o perceber, o meio de lhe agradar e de praticar as mais sublimes virtudes. Notei muitas vezes que Deus não quer dar-me provisões. Alimenta-me a cada momento com alimento novo. Encontra-o em mim sem saber como chegou. Creio simplesmente que é o próprio Jesus, oculto no fundo do meu coraçãozinho, que me faz a graça de agir em mim e me leva a pensar tudo o que Ele quer que eu faça no presente momento. Alguns dias antes da minha profissão, tive a felicidade de obter a bênção do soberano pontífice. Tinha-a solicitado por intermédio do bom irmão Simão para papai e para mim. Foi um grande consolo poder proporcionar a meu paizinho querido a graça que ele me tinha dado, levando-me a Roma. Enfim chegou o belo dia das minhas núpcias. Foi sem nuvem, mas na véspera levantou-se em minha alma uma tempestade como nunca tinha visto. Nenhuma dúvida quanto à minha vocação tinha surgido antes. Precisava passar por essa provação. De noite, ao fazer minha via sacra após matinas, minha vocação apareceu-me como um sonho, uma quimera. Achava a vida do Carmelo muito bonita, mas o demônio me assegurava que não era para mim, que eu enganaria meus superiores prosseguindo num caminho que não era para mim. Minhas trevas eram tão grandes que não via e só compreendia uma coisa: não tinha essa vocação. Como descrever a angústia da minha alma? Tinha a impressão, coisa absurda que mostra bem que essa tentação vinha do demônio, de que se falasse dos meus temores para minha mestra, ela me impediria de fazer meus santos votos. Mas eu queria fazer a vontade de Deus e voltar para o mundo de preferência e ficar no Carmelo fazendo a minha. Fiz minha mestra sair e, cheia de confusão, contei-lhe o estado da minha alma. Felizmente, ela enxergou melhor que eu e me tranquilizou completamente. Aliás, o ato de humildade que eu tinha feito acabado de afugentar o demônio, que talvez pensasse que eu não ia ousar confessar a minha tentação, logo que acabei de falar, minhas dúvidas se foram. Mas, para tornar o meu ato de humildade mais completo, quis confiar minha estranha tentação à nossa madre, que se contentou em rir de mim.
Na manhã de 8 de setembro, senti-me inundada por um rio de paz e foi nessa paz, ultrapassando qualquer sentimento, que pronunciei meus santos votos. Minha união com Jesus fez-se não em meio a trovões e relâmpagos, isto é, a graças extraordinárias, mas no meio de uma leve brisa parecida que nosso Pai Santo Elias ouviu na montanha. Quantas graças pedi naquele dia! Sentia-me verdadeiramente rainha e aproveitei do meu título para liberar cativos, obter favores do meu rei para com os súditos, ingratos, enfim. Queria libertar todas as almas do purgatório e converter os pecadores. Rezei muito para minha madre, minhas irmãs queridas, para a família toda, mas sobretudo para meu paizinho tão provado e tão santo. Ofereci-me a Jesus a fim de que cumprisse perfeitamente em mim a sua vontade, sem que nunca as criaturas colocassem obstáculos. Esse belo dia, a semelhança dos mais tristes, passou, sendo que os mais radiantes também têm o dia seguinte. Mas foi em tristeza que depositei minha coroa aos pés de Nossa Senhora. Sentia que o tempo não levaria embora a minha felicidade. Que festa bonita foi a natividade de Maria para vir a ser esposa de Jesus. Era a pequena Santíssima Virgem, de um dia que apresentava sua pequena flor ao menino Jesus. Naquele dia tudo era pequeno, fora as graças e a paz que recebi. Fora a alegria calma que senti de noite ao olhar as estrelas brilharem no firmamento, pensando que em breve o belo céu iria se abrir para meus olhos maravilhados e poderia unir-me ao meu esposo no seio de uma alegria eterna. No dia 24, houve a cerimônia da minha tomada de véu. Foi inteiramente coberto de lágrimas. Papai não estava para abençoar sua rainha. O padre estava no Canadá. Sua Excelência, que devia vir almoçar na casa de meu tio, ficou doente e não veio. Enfim, tudo foi tristeza e amargura. Porém, a paz, sempre a paz, encontrava-se no fundo do cálice. Naquele dia, Jesus permitiu que eu não pudesse segurar as lágrimas que não foram compreendidas. De fato, eu tinha suportado sem chorar provações muito maiores, mas então era julgada por uma graça poderosa. No dia 24, pelo contrário, Jesus deixou-me entregue às minhas próprias forças e mostrei como eram pequenas. 8 dias depois da minha tomada de véu, houve o casamento de Jeane. Dizer-vos, querida madre, como seu exemplo me instruiu a respeito das delicadezas que uma esposa deve prodigalizar ao esposo. Ser-me-ia impossível. Escutava ávida tudo o que eu podia aprender, pois não podia fazer menos por meu Jesus amado do que Jeane por Francis. Criatura sem dúvida muito perfeita, mas criatura. Brinquei de compor um convite para compará-lo ao dela. Eis como era. Convite para o casamento de Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano dominador do mundo, e a gloriosíssima Virgem Maria, Rainha da Corte Celeste, querem vos anunciar o casamento do seu augusto Filho Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a senhorita Teresa Martim. Agora, Senhora, princesa dos reinos trazidos em dote pelo seu divino esposo, a saber, a infância de Jesus e sua paixão sendo seus títulos, do menino Jesus e da Sagrada Face. O senhor Luiz Martin, proprietário e dono dos senhorios, do sofrimento e da humilhação, e a senhora Martin, princesa e dama de honra da corte celeste, querem vos anunciar o casamento de sua filha, Teresa, com Jesus, o Verbo de Deus, segunda pessoa da adorável Trindade, que por obra do Espírito Santo se fez homem e filho de Maria, a Rainha dos céus. Não podendo ter-vos convidado para a bênção nupcial,
que lhe foi dada sobre a montanha do Carmelo em 8 de setembro de 1890, só a corte celeste foi admitida. Estais convidados, porém, a participar da festa que será dada amanhã, dia da eternidade, dia em que Jesus, Filho de Deus, virá sobre as nuvens do céu no esplendor da sua majestade, a fim de julgar os vivos e os mortos. Devido à incerteza da hora, sois convidados a permanecer de prontidão e a aguardar. Agora, madre querida, o que resta para vos dizer? Pensava ter concluído, mas nada vos disse ainda da minha felicidade por ter conhecido nossa Santa Madre Genoveva. É uma graça sem preço essa. Deus que me dera tantas graças, ainda quis que eu vivesse com uma santa. Não imitável, mas uma santa santificada por virtudes ocultas e comuns. Mas de uma vez recebi dela grandes consolações, sobretudo num domingo. Indo, como de costume, fazer-lhe uma pequena visita, encontrei duas irmãs com Madre Genoveva. Olhei sorrindo para ela e preparava-me a sair. Por não podermos ficar três perto de uma doente, olhou-me com ar inspirado e me disse: aguardai, filhinha. Vou dizer-vos apenas uma palavrinha. Cada vez que vindes, pedistes-me para vos dar um buquê espiritual. Bem hoje vou dar-vos o seguinte: servi a Deus na paz e na igreja. Lembrai-vos, boa filha, que nosso Deus é o nosso Deus da paz. Depois de simplesmente agradecê-la, saí emocionada até as lágrimas e convicta de que Deus lhe revelara o fundo da minha alma, pois naquele dia eu estava extremamente provada, quase triste. Uma noite, tal que não sabia mais se eu era amada de Deus, mas a alegria e a consolação que sentia as adivinhais, querida madre. No domingo seguinte, quis saber que revelação Madre Genoveva tivera. Assegurou-me não ter recebido nenhuma. Então minha admiração foi ainda maior, vendo que o eminente grau Jesus vivia nela e a fazia agir e falar. Essa santidade parece-me a mais verdadeira, a mais santa, e a essa que eu desejo, pois nela não há ilusão. No dia da minha profissão, consolou-me saber dela que também passara pela mesma provação que eu antes de fazer seus votos. No momento das nossas grandes penas, recordai, madre querida, as consolações que nos encontramos junto dela. Enfim, as lembranças de Madre Genoveva deixou em meu coração uma recordação perfumada. No dia da sua partida para o céu, senti-me particularmente emocionada. Era a primeira vez que eu assistia a uma morte. Verdadeiramente, esse espetáculo era encantador. Fiquei ao pé da cama da santa moribunda. Via perfeitamente seus mais leves movimentos. Pareceu-me durante as 2 horas que aí passei que minha alma deveria ter sentido muito fervor. Pelo contrário, uma espécie de insensibilidade apoderara-se de mim, mas no exato momento do nascimento de nossa Santa Madre Genoveva no céu, minha disposição interior mudou. Num piscar de olhos, senti-me repleta de uma alegria e de um fervor indizíveis. Era como se Madre Genoveva me desse uma parte da felicidade que ela gozava, pois estou certa de que foi diretamente para o céu. Durante sua vida, disse a ela uma vez: ó Madre, não passareis pelo purgatório. Também espero, respondeu-me com doçura. Certamente, Deus não ludibriou uma esperança tão cheia de humildade. Todos os favores que recebemos são à prova. Cada irmã se apressou em pedir alguma relíquia. Sabeis, querida madre, a que tenho a felicidade de possuir? Durante a agonia de Madre Genoveva, vi uma lágrima brilhar na sua pálpebra, como um diamante. Essa lágrima, a última de todas, aquela que derramou, não caiu. Via-a brilhar ainda do coro, sem que ninguém pensasse em recolhê-la. Então peguei um pequeno pano fino,
Atrevi-me em aproximar de noite sem ser vista para retirar uma relíquia, a última lágrima de uma santa. Desde então sempre a carrego no saquinho onde guardo meus votos. Não dou importância aos meus sonhos, aliás tenho poucos significados, e até pergunto como é que, pensando em Deus o dia todo, não penso mais nele durante meu sono. De costume sonho com matas, flores, riachos, o mar, e quase sempre vejo lindas criancinhas. Pego borboletas e passarinhos, tais como nunca vi. Estais vendo, madre, que meus sonhos têm jeito poético, estão sempre longe de ser místicos? Uma noite após a morte da Madre Genoveva, tive um mais consolador. Sonhei que fazia seu testamento, dando a cada irmã uma coisa que lhe pertencera. Quando chegou minha vez, pensava nada receber, pois não lhe sobrava nada. Mas erguendo-se, disse-me 3 vezes num tom penetrante: a vós deixo meu coração. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.